Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de outubro de 2015. É uma quinta-feira e o nosso verbete é de número 3.527. Ele tem 7 páginas, 51 logias e 26 máximos. O tema de hoje a ser debatido é Jovem Reciclante, da especialidade Ressexologia. E ele foi redigido pelo neoverbetógrafo de hoje, professor Fernando Pires, que é brasileiro, natural de São Paulo, SP, graduado, ele é técnico em edificações e graduando em arquitetura e urbanismo, meu colega aqui de profissão, especialista em permacultura e é voluntário da Conscienciologia desde 2013. O jovem reciclante é a Consim, homem ou mulher, com idade biológica entre 15 e 26 anos, aluno ou não de curso intermissivo, pré-ressomático, decidida e produtiva quanto à alta evolução através da aplicação teática da técnica da Ressexis. Na pensenologia, o holopensene pessoal do realinhamento evolutivo, o holopensene pessoal da vontade de acertar, o holopensene pessoal da autodesassedialidade pensênica. Na fatologia, a evolutividade do jovem predisposto à reciclagem. A intenção qualificada pró-recim. A crise existencial. A robexis, a dispersão com as tecnologias da informação e comunicação. Os mini-acidentes alertadores da necessidade de mudança. A vivência do duplismo evolutivo. A convivência interassistencial. O impacto positivo do exemplarismo cosmoético. A reciclagem existencial preparatória. A reciclagem intraconsciencial mais profunda. A assunção do epicentrismo consciencial no grupo evolutivo. E aqui na parafatologia, as projeções guiadas por amparador extrafísico, a qualificação das companhias extrafísicas, as reciclagens da consciência na vida multidimensional cotidiana diuturna, os paracursos vivenciados durante projeções conscienciais, o curso intermissivo recente, a antecipação da prática da TENEPS pelo jovem reciclante. E aqui no detalhismo, a gente chama atenção que tem 28 sessões. Então, configura aí o máximo para o verbete. E na argumentologia, nós chamamos a atenção para essa taxologia com 30 aspectos do cotidiano, listados aí em 3 categorias. E na remissiologia nós destacamos a crise de crescimento, função do intermissivista, oportunidade de melhoria, predisponência à reciclagem, técnica da Ressexis. E aqui na frase enfática, aplicar a técnica da Ressexis é oportunidade ao jovem reciclante interessado na realização da proexis, evidenciando autorresponsabilização evolutiva quanto ao completismo existencial. Na questionologia, você avalia a extensão da interassistencialidade alcançada com a teática ressexológica desde a juventude? Quais técnicas já aplicou e a quais resultados chegou? E na bibliografia específica, nós temos 11 fontes, ou seja, uma bibliografia bem rica, mostra aí que o verbetógrafo pesquisou bastante, parabéns aí pela bibliografia e pelo verbete também, claro. E vamos aqui à mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Ressexis, metas, lucidez, vontade, superação, autoevolução, planejamento, oportunidade, autorreflexão, recomposição, realinhamento, autolibertação, autorreeducação, ortopensenidade, autopesquizofilia, autodeterminação,
autodiscernimento, autopriorologia, reeducaciologia, ressexologia. Agora, pessoal, eu queria fazer uma chamada aqui para o lançamento da Cosmoethos, que vai acontecer no dia 3 de outubro, esse sábado agora, às 19 horas, aqui no Hotel Mabu Interludium. Estão todos convidados e a equipe da Cosmoethos convida, né? Depois vai ser oferecido um coquetel, embora eles tenham pedido para a gente responder até o dia 15 de setembro, de todo modo fica aí a chamada, né? E a gente sabe da importância, né, da cosmoética para a nossa conscienciologia prática aqui. O quanto que a gente precisa estudar, pesquisar. E então, todos convidados, a gente fica bem feliz, né, com essa nova IC. Ela já tem algumas atividades e, nossa, eu fiquei muito contente de saber que ela, enfim, já está aí em curso, né? E a gente pode contar com especialistas e professores, cursos, atividades, né? Muito bom para todos. E então é isso. Agora, Fernando, vamos ao verbete, sua estreia aqui no Tertuliário. A gente espera que venham muitos outros verbetes, né? E eu queria que você comentasse com a gente a sua predisposição, por que você pensou em escrever esse verbete? Alô? Boa tarde a todos. Esse verbete ele foi o resultado da autopesquisa que eu vinha fazendo assim, a partir de quando eu comecei a estudar Conscienciologia, foi em 2012. E no começo de 2013 eu tive contato maior assim com a Invexis, entender a técnica da Invexis, e fui estudando a questão de técnica evolutiva e trazendo para o meu caso. E aí em 2014 eu vim para cá, me mudei para Foz, e nesse primeiro semestre de 2014 eu consegui aprofundar mais a autopesquisa, me expor assim para questões que eu precisava reciclar. E continuava assim aprofundando a pesquisa sobre a minha condição de consciência, assim, né? Agora com uma abordagem maior. O assunto assim de técnica evolutiva era um ponto que eu ficava um pouco em dúvida se eu era inversor ou não, e essa questão de diferença assim entre inversor e reciclante, não, Invexis e Ressex. Aí inicialmente então eu estava nesse contexto, aí eu sugeri o tema Jovem Reciclante. Aí ele foi aprovado e eu percebi que, na verdade, assim, eu cheguei nesse tema porque quando eu li o livro Inversão Existencial, principalmente na parte final que tem alguns capítulos dos 700 experimentos da Conscienciologia, do professor Valdo, ficou mais claro a comparação entre uma técnica e outra e a minha condição. Então eu comecei a pensar, eu sou reciclante. Ficou mais claro para mim que eu não era inversor por algumas condições, assim. Principalmente por eu me entender melhor e assim, eu me colocar na condição de reciclante, ficava mais coerente. Eu sentia a coerência que faltava quando eu pensava em relação à técnica evolutiva. E aí eu sugeri o tema, falei, vou ver se é coerente, como está aparecendo para mim, se é um tema que pode ser ampliado. Aí o tema foi aprovado, Jovem Reciclante. E aí nisso eu me deparei com a questão da Ressexis, que era um assunto que eu conhecia há pouco. Então, ali no meio de 2014, até o final do ano, eu fiquei um período que a gente trabalhou junto, eu, a Irmã e a Marta, orientando a gente, no estudo da ressexologia. Então, o verbete ele foi assim, o resultado de um ponto de autopesquisa e foi uma ferramenta de aprofundamento dessa autopesquisa. Então, na escrita do verbete, por exemplo, eu tinha que definir uma faixa etária ali, para ter uma definição do que é jovem, né? E aí, nessa definição de 15 a 26 anos, eu percebi que eu não era um jovem reciclante, porque eu comecei a aplicar a técnica evolutiva depois dos 26. Mas, no fundo, eu percebi que a realidade no jovem reciclante é um fato, né? Eu poderia ter aplicado a Ressex antes dos 26, e eu conheço muitas pessoas, assim, muitos jovens, que não entram numa condição de inversor,
mas que têm disposição ou podem se interessar em aplicar uma técnica evolutiva. Então, eles podem ser jovens reciclantes, né? Então, eu achei interessante a mexer com esse tema, né, de jovem, reciclagem e, de alguma forma, também valorizar a própria Invexis. A gente perceber o valor que tem essa técnica, né, e mais também não deixar de lado a possibilidade do jovem ser reciclante, que muitas vezes parece que não é compatível, né? Uhum. É bem interessante essa proposta, e você deixa claro aqui dele ser intermissivista ou não, né? Isso. Então, aluno ou não de curso intermissivo. Então, é interessante porque abre, né? Que nem você colocou, tem muito jovem um pouco perdido hoje, perdido entre aspas, né? E a proposta dessa abordagem abre um leque muito grande aí para os jovens em geral, né? Que não necessariamente estejam prontos ou tenham oportunidade de aplicar a Invexis. Só assim que eu acho que é bem importante, você mesmo colocou, né, Fernando, da valorização da Invexis, da gente não esquecer do valor da Invexis enquanto técnica, né? A antecipação é sempre mais importante. Se a gente conseguir antecipar e evitar os erros, é melhor do que cometer os erros e consertar depois. Exatamente. Mas a gente pensando assim numa condição de quem não é intermissivista também, né? Eu penso que fica mais difícil também a pessoa que não é intermissivista aplicar a técnica da Invexis. E já nesse caso aqui se já dá um abertismo maior nesse sentido, né? Eu vejo que hoje a gente está vivendo um momento que muita gente que pode não ter passado num curso intermissivo antes de nascer, hoje a gente tem um certo ambiente intrafísico que permite tratar de vários assuntos que a gente teve contato no curso intermissivo, né? Então a gente pode trabalhar esses assuntos aqui no intrafísico e de alguma forma já otimizar, assim, preparar um aprofundamento para o próximo período intermissivo dessas consciências que não fizeram o curso antes dessa ressoma, né? Isso mesmo, e o professor Valdo tem aquele conceito, né, do terceiro tempo, e que justamente é essa condição da gente chegar nesse ponto de poder fazer assistência para consciências, hoje aqui, ressomadas, que não fizeram o curso intermissivo, mas que ela toma conhecimento pela primeira vez da existência da conscienciologia, dos conceitos da conscienciologia em geral. O conceito de multidimensionalidade, ou a realidade da multidimensionalidade. Exatamente. Né? E aí você já prepara para ela seria então um pré-intermissivista. Né? Isso aí. Muito bom, Fernando. Vamos em frente aqui que a gente tem já algumas perguntas sobre a primeira aqui, na fatologia, na página 34, quarta linha. Ele pede quais dicas para o combate à dispersão com as tecnologias de informação e comunicação que permeiam o nosso dia a dia e tendem a engolir os jovens. Sim. Então, essas tecnologias, elas são hoje facilitam muito a vida, mas elas são, assim como outros produtos, uma mercadoria que busca envolver a pessoa para que ela seja consumida, né? Então a gente tem que conseguir ter um discernimento de ver qual é a utilidade da tecnologia para a nossa necessidade, considerando o nosso interesse evolutivo, assim, né? Então a gente não pode se deixar entrar na onda do mercado, assim, que busca fazer com que a gente consuma tudo que está disponível. A gente tem que escolher o que a gente precisa e fazer um bom uso. A gente não precisa deixar de usar a tecnologia, mas a gente tem que ver qual é a nossa prioridade, independente da gama de oportunidades, assim, ou de facilidades que a gente tem. Então, por exemplo, uma questão interessante é a escrita, né? A escrita é uma prioridade evolutiva, assim, a gente pode ter. Então, a gente ter tempo de escrever à mão e dispensar, assim, ficar momentos sem tecnologias de informação e comunicação e trabalhar com papel, caneta, papel, lápis, caneta, assim, numa sala que tenha pouca informação de fora
é um exercício para o jovem ou para qualquer pessoa perceber o valor das coisas mais simples, mas que trazem um olhar para a nossa consciencialidade maior. Então, a gente também tem um lado que a tecnologia, por mais avançada que tenha, não chega no nosso cérebro, no nosso potencial de consciência, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, se centrar na gente, porque a gente é uma tecnologia muito mais avançada do que tudo que está fora de nós, né? Então, até esse item tem uma relação com a parte de experimentação, de autoexperimentação, né, na conscienciologia, que a gente é o objeto, o instrumento e o pesquisador. Então, a gente precisa só da gente. A gente não precisa ficar buscando instrumentos externos, fora. né? Uhum. É isso mesmo. Agora, na quinta linha, no final da quinta linha, como se origina essa decisão refletida de ser reciclante desde jovem? Quais fatores costumam ser levados em conta nessa reflexão? Esse item eu coloquei no sentido de sair de uma ideia assim, eu sou isso ou sou aquilo, né? É procurar ter uma análise com mais elementos do que buscar um rótulo e ao mesmo tempo ver se eu me encaixo nisso ou naquilo. A gente tem que aprofundar na autopesquisa, ver quais são os trafores, trafares, quais são as situações que eu já vivenciei, que eu me senti bem, situações que eu me senti mal, que eu tive alguma reação impulsiva que não tinha necessidade de acontecer. Então, vai muito da própria vivência, a gente elencar o que nos incomoda, o que a gente percebe que a gente tem de potencial, e também estudar as técnicas, né? Estudar a Invex, ver se dá para aplicar, se tem interesse, tem vontade de aplicar a Invex. Estudar também a Resexes como uma técnica evolutiva, e aí ponderar. No fundo, o principal é a própria reflexão já vai criar um amadurecimento para a pessoa. Então, esse item no sentido de, antes de ter o rótulo, é aprofundar a pesquisa. Porque o rótulo, na verdade, ele vai ser uma consequência para facilitar a comunicação. Ele não vai te deixar mais evoluído, né? É só a forma, né? Agora, na última linha, você poderia elencar alguma das proexopatias existentes? Essas proexopatias, eu vi esse termo em um jornal acho que foi um jornal da Cognotos, ou um jornal da Apex, que é do professor Losch, não é? Que escreveu sobre isso. Que tem um verbete sobre isso também. Eu não lembro exatamente as proexopatias, ele fez uma listagem lá, mas o que me marcou foi a relação assim, de evitar dispersão em relação à prioridade. Assim, você primeiro tem que tentar identificar qual é a sua linha de proex, né? O que você veio fazer num sentido consciencial, multidimensional nessa vida. Você tendo uma noção disso, procurar não se dispersar em outras atividades que te tiram desse foco principal. Quando a gente identifica muita assim, habilidade em várias áreas, cuidar para uma área não tomar conta do seu tempo que tira da prioridade evolutiva proexológica. Então, as proexopatias são essas patologias que tiram a pessoa da linha da proexis. Do eixo da proexis, né? Ele faz uma listagem bem grande, né? Aí tem aquela coisa da dispersão, da assídia, anacronismo, acomodação, enfim, são vários itens. Fica até a dica, né, para os pesquisadores aí dar uma olhada nesse verbete, né, Fernando? Agora, na fatologia, na página 35, agora na quinta linha, você poderia falar sobre a saída da casa dos pais nessa época em que ocorre o oposto com a geração canguru? Como e quando ocorrer essa saída? Quando e quando costuma ocorrer essa saída? Essa saída, o ideal é que aconteça o quanto antes, no sentido da pessoa buscar ter uma suficiência financeira e afetiva, que, de certa forma, demande essa saída, né? A pessoa não precisa se jogar para fora da casa dos pais ou sair em conflito. O ideal é que seja
uma ação planejada e que a pessoa, de alguma forma, ela já se sinta fora do contexto ali. Se a pessoa tiver, o jovem, né, no caso, estiver buscando a maturidade, o amadurecimento pessoal, ele vai ver que não faz muito sentido ficar tão próximo dos pais. Cada um tem um costume. Na formação de uma dupla evolutiva, de um namoro mais sério, assim, são hábitos diferentes, então a pessoa tende a demandar essa saída. E o ideal é que, de alguma forma, tenha uma base financeira, assim, tenha alguma sustentação de trabalho também, que ajude a ter uma vida mais calma, assim, mais centrada também na assistência que ela vai estar voltada a fazer, né? No fundo, sempre o objetivo é interassistencial. Sair da casa dos pais vai ajudar a fazer mais assistência? No sentido de promover maturidade, vai melhorar a assistência, né? Porque senão aquele vai ser um ponto que pode acumular até o momento que vai ter que acontecer um pouco mais na marra, assim, ou pela força das circunstâncias. É melhor que seja uma coisa antecipada. Planejada, né? Planejada. E é interessante essa questão cultural. Ontem a gente conversou sobre isso no verbete da professora Kátia Aracá, que ontem, anteontem, se não me engano, dessa questão de como que em outros países, por exemplo, em outras culturas diferentes da nossa, por exemplo, a cultura americana, né, os jovens saem de casa mais cedo, já há algum tempo. Mas tem essa condição agora, dessa geração canguru, aqui no Brasil especificamente, que essa problemática parece que se exacerbou, né, Fernando? Os jovens parece que, em geral, estão demorando mais Sim. a síndrome do canguru, que ele colocou aqui, né, geração canguru, a síndrome do canguru. Mas, enfim... Eu vejo que tem muita relação com essa prioridade assistencial, assim. Em algum momento, aquilo... essa relação muito próxima com a família nuclear, de certa forma, restringe o abertismo para um universo maior de assistência. E é interessante que uma maturidade, no caso um jovem buscando uma maturidade ou fazendo essas reflexões, como você está colocando, em geral ele vai concluir isso, né? Ele vai chegar a essa conclusão. E é bem interessante a gente ver isso permeado na sociedade, né? Jovens assim, percebendo essa importância, mesmo na nossa cultura e mesmo com essa geração aí, com essa síndrome, né? Geração canguru. Estava pensando aqui, talvez um traço que caracteriza essa geração é a comodidade, né? Ou o comodismo. Então a pessoa tem que ver, eu estou acomodado? Se a acomodação não é um traço que eu quero, né? É um traço para ser reciclado, pode ser ali uma identificação de um traço prioritário de reciclagem. Então a pessoa começa a pensar na mudança, não pela simples mudança, porque é uma coisa que está sendo colocada de fora para dentro, mas pela percepção que está trabalhando com aquele trafar da acomodação. Então, às vezes, uma mudança dessa, na verdade, muito mais do que a saída, está ajudando a trabalhar um traço de autonomia e de autossegurança maior. Fernando, será que não tem a ver com essa questão, por exemplo, na Idade Média, as dificuldades eram tão grandes, né, que o jovem, ele dentro da família, ele era mais um peso ali para alimentação e tal, e não muito longe, eu estou falando da Idade Média, e de repente ele quer sair de casa até para ele conseguir uma casa, melhorar as coisas. Hoje tem tanta vantagem, né, em ficar em casa, que aí o pai paga a escola, e tem moto, e tem isso, e tem videogame, então ele está dentro ali de um casulo, né, Dulce, um conforto tão grande, uma zona de conforto tão grande, que é justamente o oposto do passado, que as dificuldades eram tão grandes. Então ele arriscava tudo, saía pelo mundo. Você vê aqueles filmes que o pai ou a mãe ficava triste que o filho queria, não, eu vou para lá que eu preciso vencer. Então tinha o desafio de conquistar alguma coisa, mas as coisas estão tão na mão assim, está tudo tão pronto, que eu vou vencer o quê? Vou fazer o quê? Você tem tudo na mão aqui, né? A gente vai de um extremo para o outro, né? Mas a gente tem que chegar no equilíbrio para ir fazer mais assistência. Parece que some nessa hora, né? O que me dá como desafio? A não ser esses que nascem em família mais pobre, com mais dificuldade, que aí também vão buscar isso. Mas a maioria que nasce em berço esplêndido, tem uma tendência a se acomodar, né? Eu vejo que se a gente tiver o olhar de qual assistência que a gente pode fazer,
A gente pode, se a pessoa aproveita esse conforto que tem, ela vai conseguir fazer bastante assistência. Assim como uma pessoa que veio de uma família que tem menos condições, aquela condição, se ela tiver a intraconsciencialidade voltada para assistência, ela vai saber lidar com aquela situação e mudar aquilo para fazer assistência. Então, no fundo, é não perder de vista o objetivo interassistencial que a vida é, né? Assim, essa ressoma, o objetivo é a gente evoluir a nossa consciencialidade e conseguir fazer assistência. Se a gente não perder isso de vista, vai ser uma condição natural, assim, do tempo de sair das casas dos pais. Pode ser que não, pode ter casos específicos que a pessoa fique mais tempo ali, mas o principal é ver essa questão da maturidade e da assistencialidade. Isso que você está falando, o professor Valdo falou várias vezes, essa questão de você receber os aportes, né? Quanto mais aportes você recebe, mais você tem que depois dividir ou ter que retribuir. Se uma pessoa recebeu tantos aportes assim, ela se acomoda, como é que vai ser na próxima vida? Quer dizer, se aquilo causou um problema, provavelmente a solução é o contrário, né? Então, talvez ele não vai receber nem a metade daquilo, porque se ele não doou, não. Você falou, né? Alguns vão e entram para uma ONG, tudo bem, ele já tem a vida estabelecida. Então, ele vai fazer alguma coisa ligada à fraternidade, ajudar o planeta, sei lá. Mas aí ele fica naquela ali, né? Carrinho esportivo e tal, e não recicla, como você está falando. Vamos lá? Na politicologia, Fernando, página 37, primeira linha. Você poderia fazer um contraponto com os itens lucidocracia e meritocracia com o tema do verbete? Essa parte da política, eu acho que, no meu caso, e de alguma certa forma, assim, nos jovens, tem uma relação bem grande, né? A forma de fazer política hoje ainda é muito na base da emoção. Então, você conquista as coisas pela reivindicação com base emocional. Por mais que tenha os argumentos, assim, no fundo, tem um apelo emotivo muito grande. E tem um uso muito grande da juventude pelo impulso de transformação que o jovem tem. Então, um envolvimento político dentro desse contexto do verbete, de um jovem reciclante, tem tudo a ver com a lucidocracia, porque é uma política assim, baseada na lucidez. Então, você procurar entender os assuntos que são de interesse comum e buscar trazer lucidez para o outro também. Você não querer ganhar o voto, a opinião do outro pela emoção ou pela imposição, né? Você tem que, num debate democrático, tem que querer que o outro saia entendendo mais, independente dele concordar ou não com você. O interessante é que todo mundo, de alguma forma, saia com mais lucidez. E não baixe a lucidez para decidir no sim e não no calor da emoção. Então, a lucidocracia tem a ver com isso, do aumento de lucidez para o jovem em relação à política, né? E a lucidocracia seria um objetivo, assim. E a meritocracia, ela é um ponto delicado, porque hoje a gente vive muito na base numa sociedade que as pessoas não têm a mesma condição para chegar, às vezes, num nível de educação tão bom. Então, a meritocracia ela pode ser entendida como uma condição de favorecimento de um em detrimento do outro. E eu vejo aqui que o mais importante da meritocracia é valorizar o mérito de cada um, independente da condição a priori da pessoa, né? Então, tem a ver com a questão da lucidocracia, comparando com o que pediu, que numa política que tenha mais lucidez, é difícil você não ter, de alguma forma, a meritocracia, mas não como a gente tem hoje, que se justifica a desigualdade pela... assim, o favorecimento de um em relação ao outro pela meritocracia, que não é o que de fato seria. A meritocracia que eu vejo, dentro de um contexto mais lúcido, é de favorecer as boas atitudes, assim, mas dando condições de todo mundo alcançar o que precisa das condições básicas de vida, de educação principalmente, né, que não é bem
a realidade hoje. Então, no sentido assim de um objetivo que a gente quer conquistar é justamente ter uma meritocracia com lucidocracia, e não uma meritocracia na base da emoção. Intrafísica apenas, né? No nosso caso aqui, né, Fernando, como você colocou anteriormente, a meritocracia aqui é considerando a multidimensionalidade, a serexologia, todo o esforço da pessoa e o mérito dela, que muitas vezes a gente nem conhece, né? Mas isso tudo está, no fundo, está perante o maxi-mecanismo evolutivo, né? Isso, do ponto de vista evolutivo, precisa ser considerado, claro. Né? É a tal história. Às vezes a pessoa, Jorge comentou ainda há pouco, né, a questão dos aportes. A pessoa não tem um aporte existencial à toa, né? Ela tem, porque ela tem um merecimento para receber aquilo, não é verdade? Por outro lado, se ela não cuidar e não souber valorizar e tirar o bom proveito daquele aporte, provavelmente numa próxima vida ela não vai ter, né? Então esse conceito da meritocracia evolutiva é muito interessante, né? Saindo da questão emocional do dia a dia aí, da honra ao mérito aí, das medalhas e pódios, não, né? A gente está falando de uma outra coisa. Essa noção do objetivo, né? O objetivo evolutivo ele é muito maior do que os interesses intrafísicos. Então, é inevitável a gente partir para esse caminho de maior lucidez para todos. Eu não vou ganhar lucidez se o outro tiver menos lucidez. É uma distorção, né? E se a gente também trabalha com a lucidez multidimensional, essa aparência se desmonta. Claro. E tem um contraponto também do que você está falando, que a gente falou, é o caso daquele que tem capacidade de conquistar todos os aportes intrafísicos, ele nasce numa condição inferior, porque ele precisa dar o exemplo, aqueles casos que a gente vê de uma pessoa da favela que passou no vestibular da medicina, outro entrou para a Petrobras, outro dia que era filho de uma faxineira. Então, ele já tem um aporte consciencial nele, né? Então ele vem para dar um exemplo também, né, Dulce? Você fala assim, mas um rapaz tão bom nasceu tão pobre, mas a capacidade... É a questão do infiltrado, né? Da infiltração cosmoética. Parece até que é um castigo, coitado, o cara... Não, é o mérito dele, esse, ele vai dar um exemplo daquilo ali, né? Cada um dentro do seu viés, como o Fernando está falando, né? Tudo tem uma lógica extrafísica e multidimensional. Eu vejo, assim, puxando ainda mais para o tema do verbete, o jovem que vivenciou uma série de situações e que, de alguma forma, tem identificação com essa questão da lucidocracia ou da meritocracia, ele pode fazer uma viragem ali e influenciar o contexto que ele vive e, né, a repercussão daquilo vai ser muito maior, às vezes, do que se ele simplesmente ficar dentro da justificativa ou de acomodação, ou de ficar justificando que aquilo é assim, ele pode transformar aquela realidade, não precisa justificar a realidade. É muito melhor entender para transformar. Agora, Fernando, na fatologia, na página 34, quarta linha, você poderia relatar, na sua opinião, quais seriam os maiores gargalos do jovem reciclante quanto aos valores impostos pela socioeletronótica? O que você diria a um jovem representante da Robexis para inculcar-lhe uma ideia evolutiva? Bom, a socioeletronótica é a sociedade intrafísica materialista, né, que tem a visão no limite do elétron, assim seria. Então, o que eu vejo já pela própria definição, o contraponto é a multidimensionalidade. Então, a pessoa buscar vivenciar a projeção para fora do corpo, projeção lúcida, isso daí, por si, já vai dar outro olhar. A pessoa vai sair da robotização existencial baseada na intrafisicalidade. E aí, a partir disso, se ela der valor para essa experiência, mesmo que ela ainda não tenha tido uma experiência, começar a estudar a questão da projeciologia pode ser um aspecto que muda o paradigma, né? A pessoa vai
vai rever vários valores e várias atitudes, porque ela vai perceber que ela não está sozinha, não tem a condição de estar sozinho, né? Todas as nossas ações têm reações multidimensionais e multiexistenciais. O que a gente está vivendo hoje tem um histórico anterior a essa vida. Então, essa noção multidimensional muda o parâmetro de certo e errado e de interassistência mesmo, né? A pessoa, às vezes, ela está muito dentro da intrafisicalidade e se sente assim, inferior ou insegura. À medida que ela começa a estudar o que ela é como consciência multidimensional, às vezes ela descobre traços, força ali que ela não dava valor, e essa pesquisa multidimensional pode dar uma força bastante grande para essa vida. Então, bem sério isso, o né, modo de Fernando? análise muda completamente. Então, acho que uma dica assim, seria a questão da projeção. Essa teletertuliana, ela mora em Madrid. Ela é a teletertuliana assídua, ela fez esse verbete. E ela tem filhos, né? Então, é interessante, assim. Eu lembrei também, há pouco eu tenho vários sobrinhos, eu não tenho filhos, mas eu tenho vários sobrinhos. E há pouco tempo, uma sobrinha minha esteve aqui em Foz, ela veio me visitar e tudo. E é muito interessante você conseguir explicar, por exemplo, ela gosta muito, no caso dessa minha sobrinha, ela gosta muito da teoria da Heuerbeck. E eu sempre que comento com ela, explico que tem algum fato da realidade intrafísica acontecendo hoje, que a teoria da Heuerbeck se explica, eu percebi que isso é um gancho interessante para os jovens, porque faz sentido algumas coisas inexplicáveis, né, pelos cientistas convencionais, né? E eu não sei se é em função da minha relação mais estreita com essa especialidade, mas, nossa, eu acho tão impactante assim para um jovem, né? E claro que isso é muito mais complexo e nem todos vão estar dispostos a até querer ouvir falar disso, né, Fernando? Mas essa dica que você deu eu acho fundamental, da questão da projeciologia, excelente. Assim, autoconhecimento tem do corpo, né? É dos paracorpos, assim, de todos os veículos. Autocomprovação, né? A pessoa, ela tem a fase de reconhecimento do corpo, né? Até coisas simples, assim, a voz começa a mudar, o jovem lá começa a crescer de uma hora para outra, tem uma série de reações físicas, né? E junto, nessa fase da juventude, também acontece muito fenômeno parapsíquico, né? Então, tem um abertismo para estudar isso e conseguir dar mais valor também para os sonhos, procurar perceber a diferença de lucidez, assim, quando está começando a dormir, quando está voltando a acordar. Colocar atenção, dar valor a esse tipo de experiência vai ajudando a tirar essa noção da eletronáutica. Porque se a pessoa vivencia aquilo, podem dizer o que for, que não existe, não sei, a pessoa vivencia, ela sabe que aquilo é uma realidade. Então... Agora, tem outra pergunta aqui sobre teoriologia, na página 35, primeira linha. Ela pergunta também, quais características gerais de um jovem que está pronto para aprender a teoria da reeducação consciencial e outro que não está. Daí ela continua, tá, Fernando? No meu entorno, vejo os jovens se deixando levar maquinalmente por ideias tortas. É verdade, tem muitas ideias tortas nesse planeta, né? Percebo em vários deles uma percepção do mundo, mas numa cegueira temporária. Na sua opinião, que conceitos da conscienciologia poderiam ser semeados nessas consciências para ajudá-las a ponderar? Então, são duas coisas, né? Uma, essa questão de características gerais do jovem pronto para aprender teoria da reeducação, a teoria da reeducação. E depois, assim, quais conceitos, né, da conscienciologia que você pensa que podem ser semeados?
Eu vou começar pelo final, só apontar e eu volto ali. Eu acho que o princípio da descrença é o principal, que a ideia torta é o quê? É uma ideia que a pessoa se vislumbra e escolhe aquilo, adota aquela ideia, né? Então, se a pessoa tem uma ponderação e não acredita de cara, ela vai vivenciar, vai ter mais discernimento e tende a evitar esse tipo de entrar em ideias tortas, assim. Como características de jovens que estão dispostos a aprender a teoria da reeducação e outros que não, eu penso na questão da teimosia, assim, é um ponto. O jovem que muito teimoso, ele não está aberto à reeducação. O que já tem tem uma certa flexibilidade, interesse de aprender coisas novas, é uma característica assim de alguém que está mais predisposto à reeducação. Essa teoria da reeducação é que a educação ela não é uma coisa que você vive em um período e acabou, você está educado, né? Ele é um processo contínuo de estar sempre se reeducando e de reeducação entre pessoas também. Então, a pessoa muda aquela posição estanque de eu fui para a escola, aprendi um pouco lá, já tive educação. Agora é a vida fora da escola, como se a gente não aprendesse no dia a dia, né? Então, essa disposição para a reeducação vai depender muito disso, da teimosia, do abertismo, da própria interassistencialidade, a vontade de querer ajudar os outros e se deparar com o seu próprio limite. Então, esse abertismo assim, de se colocar em situações de assistência vai mostrar para o jovem aonde que ele não consegue ir, aonde que está a insegurança, onde está o medo, para ele poder trabalhar ou se fortalecer naqueles aspectos. A pessoa que está fechada, ela está fechada, não tem, né, fica explícito isso, mas ela pode, talvez, por alguma necessidade pessoal mesmo, se perceber necessitando de ser ajudada, né, esse tipo de situação mais necessidade pessoal vai geralmente despertar a pessoa que está mais fechada. Tem problema de rebeldia também, né, Fernando? Tem a ver com essa teimosia que você falou. Uhum. O que você acha? Tem a rebeldia, ela tem a ver com, eu percebo assim, uma relação com a pressa da mudança, né? A gente identifica um problema externo e se revolta com aquilo, como se aquilo tivesse que mudar para você continuar a sua vida, assim, né? Então tem uma distorção cognitiva, assim, do tempo do que está acontecendo fora e o tempo do que está acontecendo dentro. Então a gente tem que conseguir perceber o que está acontecendo comigo, o que eu preciso fazer. Então é puxar mais para a autocrítica e para a autorreciclagem. E daí essa mudança de foco para dentro, mais do que o olhar para fora, tem relação com a autorreeducação, né? Com a reeducação de modo geral. Porque aí fica mais fácil também você lidar entre pessoas que estão buscando a reeducação, você percebe que você tem um ambiente mais aberto de fazer crítica, de receber crítica, de ver até onde é o limite da pessoa, até onde que é o seu. Eu percebo, por exemplo, morando aqui em Foz do Iguaçu e vindo bastante no CAEC, nas ICs todas que tem aqui em Foz, eu percebo bastante a diferença de ambiente pró-recim, assim, um ambiente que predispõe às reciclagens intraconscienciais em relação a outros lugares que eu morei, que eu me sentia mais fechado em relação a compartilhar traços fardos, assim. Se eu mostrar que eu tenho um defeito, eu vou, né, vai ter uma reação maior contra, assim. Aqui eu percebo um certo abertismo de você ir se expondo, ter ajuda. É bem interessante essa parte de autoenfrentamento, né? A gente tem tudo autoenfrentamento e reeducação, né? Talvez o aspecto mais direto, assim. Agora, Fernando, na binomiologia, na página 36, final da primeira linha, você poderia expandir o binômio tempo-oportunidade? Uhum. A ideia desse item aqui é a gente perceber que as oportunidades passam, né? Você pode ter outra oportunidade, mas o tempo daquela oportunidade ele é específico. É diferente de situações assim que o tempo não tem importância. Então, às vezes a gente deixa passar a oportunidade
porque vai vir em outras situações, em outro tempo, né? Mas é importante a gente valorizar essa relação da oportunidade naquele momento. Tentar não perder oportunidades, principalmente evolutivas, de interassistência e de autorreciclagem. Agora, Fernando, por falar nisso, você conheceu a Conscienciologia em 2013, 2012? Como você conheceu a Conscienciologia? Eu conheci, assim, olhando por cima, foi em 2008. 2007, 2008, foi 2008. Só que eu não dei muita bola, assim, eu vi e deixei passar. Aí, em 2012, eu estava passando por momentos, assim, de dificuldade de relação em trabalho em grupo. E aí eu tive uma conversa com um amigo que eu conheci num final de semana, assim. E aí eu estava com essa coisa na cabeça, ele falou de Conscienciologia e eu peguei e falei com ele que eu estava com dificuldade de às vezes conversar alguma coisa, que eu percebia que eu ia ficar irritado e eu não queria ter uma reação agressiva na situação. E aí eu ia ter uma conversa naquela semana que eu falei, como que eu faço para não... Né? Eu sei que tem contexto extrafísico envolvido ali, eu consigo perceber a mudança da pessoa falando comigo e me provocando para aquela agressividade vir e se manifestar. Como que eu faço para isso não acontecer, né? Porque a minha tendência era reagir dando vazão para o extrafísico através de mim, assim, né? Eu acabava falando pelo assédio ali. E aí eu percebia isso, mas eu não conseguia me controlar. E o que eu conhecia que até então o que eu conhecia assim relacionado ao extrafísico, multidimensionalidade, era o que eu conhecia no espiritismo. Então tinha uma base ainda religiosa, assim, e de emocional, não do espiritismo em si, mas minha também, né? Então eu estava num ponto assim que eu estava buscando alguma coisa e eu não estava achando. Aí esse meu amigo falou, e o que eu conversei com ele, que ele falou de autoimperturbabilidade, algumas situações assim de pode tudo explodir que eu não vou me alterar, me fez chegar na conversa lá e ficar tranquilo, ouvir tudo, e passou. Aí aquilo me marcou. Falei, é um negócio interessante esse negócio de Conscienciologia, eu vou estudar mais. Aí aconteceu mais uma série de coisas, mas aí a partir desse período assim, eu comecei a estudar mais. Aí aprofundei em autopesquisa também e eu vi que eu tinha afinidade com a própria implantação da Conscienciologia no planeta. Assim. Eu falei, eu acho que eu já devia estar lá e estou aqui. Aí eu comecei a cruzar uma série de informações e reorganizar minha vida para entrar no trabalho que eu tinha deixado passar antes. E aí, em seguida, você veio para Foz, né? Foi um ano depois aí eu vim. Interessante, muito bom. Foi uma virada e tanto, né? Eu vim em 2014, né? Estava aqui. Parabéns, muito bom. Quer perguntar, irmã? Quero. Primeiro, parabenizar a Fernanda aí, companheiro de Colégio Invisível, e dizer que está muito bom o verbete, Fernanda. Valeu. Parabéns, viu? Está ótimo. Eu quero perguntar duas coisas aqui na página 36. Uma é na trinomiologia, a questão do SBREG, podendo resultar do trinômio, polivalência, ansiedade e vulnerabilidade. Então, esse trinômio, assim, a pessoa ela é polivalente, né? Ela é boa em várias áreas, mas ela ainda tem o traço da ansiedade. Então, esse traço da ansiedade gera uma vulnerabilidade, assim, um ponto fraco para dentro das ações dela. Então, por mais que ela tenha a polivalência, ela pode ir muito ansiosa para fazer alguma ação e aí não calçar a vulnerabilidade que ela tem. Então, isso pode gerar um SBREG. Então, no caso, é o SBREG a partir desse trinômio. A pessoa é boa, mas ela acha que pode tudo. E deixa de, às vezes, trabalhar a ansiedade dela. Então, chega uma hora que alguém vai dar o contra ali e ela vai se colocar, vai perceber a necessidade de fazer as coisas com mais calma. Agora clareou. E a outra é aqui na paradoxologia, na 30ª linha. O paradoxo de Acosrel ressomada
poder vivenciar a viragem evolutiva superior à do intermissivista. É um paradoxo mesmo, né? Uhum. A ideia é que, como a gente está vivendo um momento também evolutivo de muitas oportunidades, justamente a ressoma de uma consciência que foi reurbanizada, de um ambiente extrafísico degradado, é uma grande oportunidade para ela. E se ela aproveitar essa oportunidade, ela pode muito bem fazer uma virada, né, evolutiva superior a de um intermissivista que tem o mérito de ter tido um lampejo, de ter feito curso intermissivo, mas pode chegar aqui e acomodar. Então, a acomodação do intermissivista pode deixar ele para trás de uma consel que muda e vai para frente. Fernando, também eu tenho duas questões aqui. Uma na página 35, na codigologia, terceira linha, o Código Pessoal de Parassegurança aplicada no auto e hétero desassédio. Depois eu coloco a outra questão. Tá. Ampliar um pouco. O Código Pessoal de Parassegurança é você saber até onde, em relação ao próprio parapsiquismo e à multidimensionalidade, até onde que é seguro, né? Você ir e até onde você também não está fazendo um estupro evolutivo. Então, esse Código Pessoal de Parassegurança são esses parâmetros que você vai desenvolvendo através de sinalética parapsíquica ou de experiência extrafísica para ver até onde que, num trabalho de desassédio, você vai, onde que vai ser seguro para você ir e também respeitar o limite do outro, né? Não pode fazer um estupro evolutivo. Esse tipo de situação é um ponto que eu percebi em mim, assim. Eu ia percebendo que eu tinha um parapsiquismo, mas eu parava no ponto que já tinha passado, assim. Às vezes, dava um abertismo, assim, de alguma situação extrafísica que eu percebia, assim, um peso no ambiente, né? Assim, aquela sensação meio genérica. Aquilo se manifestava através de mim, assim, dava uma limpada, mas de uma forma um pouco agressiva. Então, você tá falando eu acho que do autodesassédio, você está falando aí nessa questão, que daí você exagerava na eu sentia, às vezes, a pressão do ambiente, aí estourava, assim, na manifestação de uma postura agressiva. Aí, depois daquilo, o ambiente ficava mais leve. Mas aí, acabava sempre, assim, quando eu era criança, eu tive várias situações que eu me sentia exausto depois. E aí, depois eu fui percebendo, assim, que tinha uma certa relação de uma carga que ia se acumulando e estourava em alguém. E aí muitas vezes estourava em mim, às vezes estourava em outra pessoa que tinha alguma doença. Então o código de parassegurança envolve, você vai se envolver numa situação, mas você vai ver até onde você vai para não pegar aquele problema para você e às vezes gerar uma doença em você, né, por querer fazer uma assistência sem saber. E até onde também você começa... vou ajudar a pessoa a se entender mais. Aí você começa a falar umas coisas que você está vendo que a pessoa não quer ouvir. E aí a pessoa começa a perder o rumo. E às vezes você não está ajudando, você está, assim, se sentindo bem, porque você está vendo que você vê mais do que o outro, mas você não está conseguindo ver a necessidade da pessoa. Então o parapsiquismo ele tem muito esses detalhes assim de até onde você vai. O limite da assistência. Né? O limite da assistência. E a outra é a questão aqui também na 35, fazendo um link aqui, ó, na antepenúltima linha, na página 35, da fatologia, a cronêmica biológica da vida intrafísica. Tá. E aí você fala mais para frente de novo, agora não me lembro se eu marquei, sobre também a questão da cronêmica. Você fala duas vezes a questão aqui da cronêmica. A primeira, eu marquei essa, mas não marquei a outra. Não tem problema. O que você quer dizer com isso? O que você Então, eu coloquei essa acronêmica da vida intrafísica na fatologia por ser um fato que a gente não... É um fato, né? A vida intrafísica, ela tem um tempo. Você nasce, o corpo cresce, amadurece e tal, e uma hora morre. Então, isso tem um tempo. E entender tá aqui, esse tempo... Está aqui, ó, só para te completar, na paradoxologia, né? Fazer um link. Tá. Na penúltima linha, junto com isso, o paradoxo da cronologia biológica ser recurso parapedagógico para a consciencialidade atemporal. Quer dizer, eu vi aí algum link, tem algum link na questão aí? Sim, porque a pessoa,
a consciência ela é multidimensional, ela não morre, né? Mas quando ela está vivendo na vida intrafísica, ela tem um tempo que acaba. Então tem o ajuste de interpretação, assim. A pessoa não consegue viver totalmente fora do tempo quando está intrafisicamente. Quando a consciência intrafísica, ela tem que se manifestar também pela condição cronêmica do intrafísico. Senão ela vive fora da realidade intrafísica, né? Que é viver só no mundo das ideias, assim. Então é importante puxar para o chão. E eu vejo que isso é essa condição pedagógica, assim, de perceber como que eu faço a assistência. Tem um aspecto ideativo, assim, que você entra num padrão de energia ou um padrão pensênico, isso foge da questão temporal, mas você também tem a condição temporal, que é fazer uma coisa de cada vez, uma coisa depois da outra, uma coisa numa fase da vida, outra coisa em outra fase da vida. Então, por exemplo, organizar a formação acadêmica, pé de meia, uma relação afetiva, sexual com uma pessoa, isso é uma coisa importante do jovem pensar em estruturar na fase preparatória, né, dentro dessa cronêmica da vida intrafísica. Porque senão ele pode ficar com aquela pendência em outras fases. Isso que você está falando, eu lembrei do meu verbete, acho que foi por isso até que veio esse link, porque uma das coisas que eu coloquei no verbete, que é dessoma lúcida, é que os jovens não pensam na dessoma. E grande parte, infelizmente, de jovens morrem hoje em dia, né, justamente por uma série de situações, droga, acidente, assalto, enfim. Alguns são mini-proex, que é o que nós vamos passar provavelmente alguns nas próximas vidas. O professor Waldo chegou a falar isso, a questão do infiltrado. E aí, no caso do seu verbete aqui, você está ligando isso também, essa questão, porque o jovem ele só tem metas. Ele não sabe, às vezes, que o tempo dele, a cronêmica dele, ela tem um tempo curto. Ele não sabe, não tem noção disso, né? E, de repente, ele não pensa em estudar dessomatologia, ele pensa somente que eu vou viver 50, 100, 200 anos. Muitas vezes não é tudo isso, né? Por aí. O jovem, ele acho que tem uma relação com o porão consciencial também, isso. Que, assim, é a fase que o jovem, ele está meio lá, meio cá ainda, assim, né? A consciência, ela está chegando no intrafísico. Então, ela tem uma conexão maior com o extrafísico, antes de ter renascido. E é esse momento de transição e aprendizado de como funciona a vida intrafísica, para poder aproveitar essa oportunidade da vida intrafísica, para fazer assistência, chegar em pessoas que no extrafísico ela não tinha contato, né, passar por experiências que sem o corpo físico ela também não tem condição de reciclar. Então, ter essa noção vai ajudar o jovem a ver assim, quais são as prioridades que ele tem que vivenciar enquanto tem o corpo, porque depois ele vai ter que fazer outras coisas. Não dá para, depois que perder o corpo, querer fazer uma série de coisas, né? Vamos lá? Agora, na ortopensatologia, página 34, Fernando, faz o favor comentar. Recim, a renovação teórica da Consim é o primeiro passo para a Recim. Então, eu estava procurando no léxico de ortopensatas, pensatas sobre ressexes. Então, eu cheguei nesse aqui que eu achei interessante essa questão da renovação teórica. Porque... É bom mesmo esse conceito, né? Essa ideia. Muito bom. Porque assim, a gente tem que fazer as coisas na prática, mas a gente tem que entender também o que a gente está fazendo, senão a gente acaba tendo uma atitude muito impulsiva e de fazer as coisas na tentativa e erro, né? Então, o que eu percebi também do meu caso, quando eu identifiquei o meu limite assim de desempenho, eu fui estudar coisas que eu não conhecia. E isso ajudou a repensar as ações que eu tinha e procurar me colocar na prática de uma forma diferente. É diferente de só ficar tentando sem estudar, né? Então, eu achei muito interessante essa questão do primeiro passo ser a renovação teórica. Aí a Recim, que é essa reciclagem intraconsciencial, ela vai acontecendo na prática e na teoria. É interessante essa ortopensata porque
ela remete àquela fórmula, né, do 1% de teoria e 99% de prática. Mas aqui é mais do que uma teoria, né? Já é considerando a renovação teórica, né? Da pessoa se propor a renovar o que ela já conhece de teoria, né? Muito bacana. Tem esse aspecto também, né? Rica, né, essa autopensada, faz a gente refletir realmente. De alguma forma atualizar as teorias que orientam as ações. Né? Exatamente. Agora, Fernando, na parafatologia, página 35, quinta linha. Você pode citar a sua experiência relacionada aos parapsicodramas? Esses parapsicodramas eu vivenciei no sentido de estar vivendo alguma relação entre pessoas assim no intrafísico e em projeção, de alguma forma, monta assim, um cenário que é semelhante àquela relação, e aí eu, na projeção, consigo ver qual é a minha reação ainda com aquela pessoa, ou quais ideias também vêm diferente daquela que eu tive. E aí esse parapsicodrama, que é uma encenação assim, do teatro, me ajudou, né, em algumas situações, a perceber quanto eu ainda tinha que reciclar, ou então como eu poderia assistir a pessoa. Então, eu tive algumas experiências com familiares, assim, que foi bem interessante, de estar em momentos de tensão e aí, durante a noite, ter uma projeção assim, com um psicodrama, e aí acordar com aquilo. Hoje tem que ficar atento, porque pode estourar, assim. Aí eu já fico mais atento, aí percebi quando a situação aperta, assim, de onde eu teria uma reação impulsiva, e essa reação impulsiva ia gerar uma outra reação na pessoa, ia virar uma bola de neve, aí eu percebo, era aqui, ó. Aí eu me acalmo e a situação dá uma limpada. E aí acaba que o parapsicodrama ele é um parâmetro da interassistência, assim, né? É um auxílio também. Para mim foi essa experiência. Muito boa, né? Bem ilustrativo. Quer dizer, isso então impulsionou você completamente para fazer essa série de reciclagem, enfim, estudar. Isso te ajudou, vem te ajudando, né, nas suas reciclagens. Ajudou bastante. A parte de vivência extrafísica, assim, buscar entender melhor isso foi um ponto que estudar Conscienciologia ajudou bastante, porque deu uma abordagem mais lúcida, assim, mais clara para as experiências que eu tinha e não tinha muito, não conseguia explicar bem. Então, acho que me deu mais lucidez e discernimento, assim, foi o que me ajudou mais. Agora, na paradoxo, você queria perguntar, Marta? Quer falar? Pode falar. Fernando, parabéns pelo verbete, está excelente. Aqui na página 36, na interaciologia, última linha. Aí você coloca, no finalzinho da antepenúltima, a interação jovem reciclante, jovem inversor. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa condição. Aqui, dentro da questão da interação, é para destacar a importância do contato, assim, né, entre jovens inversores e reciclantes, porque um vai ajudar o outro. Por exemplo, o jovem inversor, ele está estudando lá algum aspecto de drogadição, antitoxicomania. E pode ter um jovem reciclante que já passou por envolvimento com drogas, conseguiu reciclar a pensenidade, assim, e as ações. E aí essa interação entre o jovem reciclante e inversor pode ajudar tanto o reciclante se ver assim numa condição de alguém que está antecipando uma reciclagem, quanto vai dar um aspecto um pouco mais concreto para aquele jovem que não passou pela experiência, mas está tentando estudar, às vezes sente atração por vivenciar alguma situação. Então, ele ter contato com alguém que experimentou alguma coisa, viu que não foi bom, acaba ajudando, né? Tudo que esclarece é positivo. Um exemplo meio drástico, assim, mas que é uma realidade, né? E se a gente conseguir diminuir, pegando esse caso de envolvimento com drogas, se a gente reduzir bastante o número de jovens
que tem envolvimento com drogas, a gente vai aumentar de certa forma a lucidez, ou então pelo menos deixar o desempenho do soma melhor, né? Um dos problemas é a pessoa ir testando o corpo e chegar em um momento que o corpo já não oferece aquele potencial que ele tinha antes, por Desgaste, atitudes né? inconsequentes, assim. Perfeito. Agora, na página 35, segunda linha, de cima para baixo, aí você fala as reciclagens facilitadas pela dinâmica. Quais reciclagens que a dinâmica tem favorecido? Bom, a dinâmica interassistencial aplicada à ressexologia, ela é uma atividade que eu estou participando da monitoria com a Marta. Ela começou faz 5 meses, né? E nesse período, para mim, assim, as reciclagens que eu estou vivenciando são em relação à segurança do autoparapsiquismo e de perceber também o trabalho da equipe extrafísica com os participantes da dinâmica. Então, de alguma forma, essa é uma reciclagem em relação a grupo de assistência. Então, é sair de grupos de assistência mais baseado na TACOM, para ir para um grupo de assistência baseado na TARES e no parapsiquismo. O que é interessante, assim, às vezes a gente fala muito pouco na dinâmica, mas todo mundo sai assim que cada um pegou o que tinha para si, né? Então, a dinâmica parapsíquica ela é interessante no sentido da gente ser um facilitador intrafísico da equipe extrafísica e que os efeitos eles aparecem, assim, é bem interessante. Ok? Parabéns pelo verbete, está muito bom. Então, preciso de 2 perguntas, por favor. 35, aqui na parapatologia, não sei se tu já falaste, a antecipação da prática da TENEPS pelo jovem reciclante. Não sei se tu é tenepsista. Então, no começo eu tinha falado, né, eu comecei a estudar o assunto pela minha autopesquisa, mas no fim eu concluí que eu não sou um jovem reciclante, eu sou um adulto reciclante, porque eu comecei... Eu não apliquei Tem mais de 26. Passei dos 26 e também não apliquei até lá, né? Mas aí, dentro de um conceito mais amplo, assim, É um de jovem jovem adulto, jovem, digamos assim. Mas então, e eu também não aplico a TENEPS ainda. Mas a questão do jovem reciclante que antecipa a aplicação da TENEPS, eu vi como uma realidade possível, sim. E no livro do manual da TENEPS, que eu marquei a página ali na bibliografia, a página que o professor Valdo coloca, assim, que é um reciclante, dependendo da reciclagem que o jovem faça, ele pode antecipar também a aplicação da TENEPS. Então, eu achei importante colocar esse ponto, e também na exemplologia tem o jovem reciclante avançado como quem alcançou a aplicação da TENEPS, no sentido da gente não achar que é uma coisa muito distante, assim, né? E pode até orientar um planejamento voltado para isso. Então, o que eu preciso, de alguma forma, isso me ajudou, assim, eu não faço ainda, mas eu pensei, o que eu preciso para fazer TENEPS? Eu tenho que ter uma base física organizada, ter uma parte financeira mais ou menos estável para não ter isso como um ponto de assédio, assim. A parte do duplismo evolutivo foi um aspecto, primeiro comecei a trabalhar assim, de ter uma relação afetiva, sexual madura. Então, ao ter a meta de fazer a TENEPS, a gente vê os passos que tem para chegar lá. E aí isso acaba organizando um planejamento, né, de reciclagens. Acho que uma coisa importante para a pessoa, né, ou para o jovem que tem esse interesse, né, a primeira coisa é ler o livro, né, da TENEPS, né? Manual da TENEPS. Manual da TENEPS, né? Que a Sim. gente estuda, eu faço a dinâmica da TENEPS e nós estamos reestudando novamente o livro e como tem coisa para ser revista ali. Então, é bem importante, né, se a pessoa já está com interesse, né, para ver até se a pessoa ele pode ser tenepsista, né, porque existem uns pré-requisitos aí, né, que tem a questão do parapsiquismo, né. Então, se a pessoa já está interessada, né, seria bom dar uma olhada, né, só para corroborar com a ideia. Foi muito né? bom mesmo. E além desse, tem o fórum da TENEPS que tem todo fim do ano, que Sim. Esse fórum foi uma das atividades que me chamou bastante atenção no início ali, 2012, eu conheci
assim, que tinham esse trabalho todo acontecendo aqui em Foz, no meio do ano. E aí, no fim do ano, eu vim para cá e eu queria ter vindo para participar do Fórum da TENEPS, mas não bateu assim, a data. Mas foi interessante. Eu vi assim, que é uma atividade que aí você consegue, além de ler o livro ali, né, você consegue ver as experiências. Mais, né? Acho que é uma atividade bem interessante para quem tem interesse, conseguir participar do fórum. Esse fórum até ele vai acontecer, posso até comentar, né, um pouquinho, né, 18 a 20 de dezembro, né, agora. Então, as pessoas já podem se programar, quem tiver interesse, comprando passagem, tudo, né, porque tem tempo ainda, né, para se programar. Tem bastante tempo. Tem bastante tempo, né. E a outra pergunta, Fernanda, seria na mesma página aqui, na codicologia também, não sei se tu falaste. Código corporal da timidez. Achei tão interessante esse aí. Então, esse código corporal da timidez, ele é assim, a manifestação no corpo desse traço que é consciencial, né? Então, a gente tem postura, assim, de ficar mais acanhado, assim, é um código corporal da timidez. Se você toma consciência disso, você começa, às vezes, mudar a parte física para conseguir mudar o traço, né? É uma forma de se conscientizar de como o corpo se manifesta em relação à timidez, que é um traço fardo para ser reciclado, né? Vai ajudar a pessoa a mudar o traço em si, que é a timidez. A pessoa pode também, de fachada, muda um monte de coisa, mas não se abre, assim, né? Não se manifesta. Então não resolve. Mas é um aspecto importante, né? Conhecer como que a timidez se manifesta corporalmente. Assim. É por isso que eu coloquei. Agora, na paradoxologia, Fernando, na página 36, final da segunda linha, você pode expandir o paradoxo do jovem exemplarista ensinar inconscientemente? Ah, sim. Ele é um paradoxo porque o jovem está ensinando, sim, mas ele não... Sem saber, né? A pessoa não sabe, mas sabe para ensinar. Então, é meio esse jogo. Então, muitas vezes, por bagagem de outras vidas, assim, né, multidimensional, o jovem ele manifesta uma situação, pegando até a questão da cosmoética, que vai ter o lançamento no sábado, né? A pessoa tem uma postura cosmoética natural dela. Então ela está num contexto que, às vezes, posturas anticosmoéticas são comuns, e ela dá o contra, ele fala, não, isso daí está errado. E fala assim, né, na maior ingenuidade. E às vezes todo mundo fica desconcertado daquela postura de um jovem falando que aquilo que está sendo feito está errado. Então é uma situação dessas, assim, a pessoa ela faz sem saber, né? Por ser uma questão natural e ela faz pelo exemplo, ela acaba ensinando. E a questão do impacto da idade, né, da própria juventude, já é... Porque às vezes é surpreendente, né? Ou para outro jovem, ou para um adulto, né? O fato da pessoa com aquela idade conseguir exercer aquela atividade, ou ter aquela postura, aquele traço, né? Então é interessante pensar nisso. Eu lembrei da questão dos superdotados, assim, né? E da superdotação como uma coisa também que não é tão difícil de se achar, assim, que você tem que desenvolver isso. Tem a ver com esse aspecto, né? A pessoa, ela tem, assim, uma facilidade. E se aquilo não é desenvolvido, ela acaba trancando. Mas a própria manifestação natural, assim, de aspectos de superdotação, chamam a atenção, né? O próprio interesse, às vezes, em assuntos mais complexos, já chama a atenção. Então, isso acaba sendo um exemplo que incentiva o estudo, o aprofundamento em questões mais sérias. E acontece assim, sem a pessoa saber que está ensinando. Você está falando isso, está rodando na internet, na net, aí um vídeo de uma menininha japonesinha, que ela está mediando a briga dos pais. E ela falando com os pais, por que a mãe briga com o pai, por que o pai briga, e ela fala, parece um adulto falando. E o pessoal da Conscienciologia, vendo, comentando, essa aqui deve ser intermissivista, recém-chegada, infiltrada e tal, porque a postura dela sentada na escada e dando uma lição de moral no pai com a mãe com 5 anos, chama atenção, porque a criança nessa idade não está nem aí com isso aí, está brincando, e ela falando, vocês não podem brigar, vocês têm que fazer assim.
Então é bem isso que você está falando, o superdotado, ele já vem ali, já numa questão de proex, alguma coisa, que os dois já iam se encontrar, provavelmente talvez ia acontecer isso, tudo hipótese, e ela já veio para fazer a liga, né? Interessante isso. Bacana. Agora, Fernando, na codigologia. A Terezinha já tinha perguntado, né? O código pessoal, código corporal da timidez, você já explicou. Então, na tecnologia, na página 35, última linha, ele pede para você explicar a técnica do diálogo desassediante. Legal. Bom, essa técnica, a ideia é a seguinte: antes de cortar o assunto, eu estou certo, você está errado. Ou, né, procurar trabalhar assim, você percebe que o assunto está mal parado, dedica um tempo para ouvir a opinião do outro, procura colocar a sua opinião de uma forma que não ofenda a outra pessoa, ou que seja um grupo, né? Buscar dialogar é uma forma de desassediar o assunto, porque se o diálogo não acontece, muitas vezes fica cada um no seu canto, pensando um monte de coisa, e isso dá uma abertura muito grande para o assédio até se aprofundar, né? Então, à medida que a gente percebe pontos mal parados e dá espaço mental e temporal mesmo de parar para conversar aquele assunto, ouvir as opiniões, essa acaba sendo uma forma de fazer desassédio. Então, o diálogo desassediante também tem relação com a consciência desse processo, né? Então, você, de alguma forma, você tem consciência de que aquilo está assediado e que você está desassediando. Então, você fica conversando, mas com as antenas ligadas, assim, de ver se aliviou o campo, se está tenso ainda, o que está pegando. Esse tipo de coisa. Agora, ele diz assim: desconfio que 2 dos meus primos, na faixa de 18 anos, são intermissivistas. E eu gostaria de ajudá-los na recuperação de cões, pois percebo que estão imersos em holopensene da robotização existencial. Nesse sentido, você poderia dar algumas dicas para me ajudar nesse esclarecimento? O que eu vejo é ver quais são os interesses que eles têm, assim, pega os interesses mais evolutivos ou a parte mais positiva, assim, de manifestação que eles já têm e que tem motivação. E procura trabalhar, incentivar esse lado, né? Para que a partir disso eles percebam, assim, de alguma forma, a importância de valorizar o trafora acima dos trafares, e também de ver como assim, a vida ela é muito mais ampla do que o que a Robex nos coloca, assim, né? Então, eu desconfio, é um ganho para eles. Fernando, não sei o que você pensa, mas eu tendo, sempre que eu desconfio que alguém é intermissivista, ou pode ser, eu acho interessante abrir o jogo e falar da teoria do curso intermissivo. Também. E explicar e até, por exemplo, mostrar o teste, não é verdade? Porque aí, se a pessoa é intermissivista, algum clique vai dar com aquele teste, ou pelo menos dela saber que aquilo, pelo menos vai ficar rondando na cabeça, né? Puxa, existe isso, será? Né? Assim. Essa é uma opção. Porque eu vejo assim, às vezes a pessoa que ele não especificou bem, né? Em qual é esse contexto de Robex. Às vezes não dá para você chegar de cara. Às vezes assim. a pessoa Mas como ele disse que são primos, então já tem mais. Não, se tiver, quanto mais direto for, melhor, né? Dentro de não estar desrespeitando a pessoa, mas de certa forma, assim, dentro também do próprio conceito, assim, de curso intermissivo, tem algum aspecto que você, conhecendo melhor quais são as motivações, você fala, mas em relação a isso, você já pensou se você tem relação de outra vida com isso? Você lembra se você se preparou, será que você não estudou antes, você não estudou esse assunto antes de nascer aqui, para justamente desenvolver? Aí as pessoas, não, mas eu não acho que eu tenha feito nada. Mas como assim? Você já pensou sobre isso? Não. Aí você vê se a pessoa está fechada. Não, isso não existe. Ou então apalpa, né, Fernando? Você vai indo assim, ver se a pessoa, não, mas como que é isso daí? Me fala mais. Aí você vê se tem abertura ou não, né? A partir da motivação da pessoa. Essa técnica de apalpar antes é excelente, realmente. Você já solta aquela iscazinha, se a pessoa pegar aí... que aí você vai no tempo da... Para não assustar o passarinho, né, Fernando?
Agora vamos lá. Você quer perguntar? Ligou? Tá ligado? Deixa eu ver, acho que agora ligou. Parabéns pelo verbete. Fernando, eu queria que você falasse um pouco sobre, na página 36, trinomiologia. Não sei se você já falou, o SBREG podendo resultar do trinômio polivalência, ansiedade e vulnerabilidade. Uhum. Então, esse aqui é o SBREG que aconteceu por causa, como consequência dessa ansiedade manifesta com ansiedade. A polivalência manifesta com ansiedade, né, gera uma vulnerabilidade ali, uma fraqueza no comportamento da pessoa. Então, às vezes a pessoa ela é boa num assunto, mas ela vai com muita ansiedade e o grupo dá o contra nela e fala que ela tá desrespeitando o grupo. Aí ela se sente parada, assim, né? Então, é o SBREG. Então, é um SBREG por consequência desse trinômio. É um traço força com um traço fardo, que acaba ficando mais no fardo ali do que no força, né? Então, é importante a pessoa ter a polivalência, mas aplicar isso com calma. Certo. Aí você podia falar uma outra, da antagonismologia, o antagonismo, tecnicidade existencial, ressoma desperdiçada? É abaixo da trinomiologia. São uma coisa é oposta da outra aqui, né? Esse é o sentido. Então, ter uma tecnicidade existencial, que é usar a vida intrafísica de forma técnica, assim, para ter um aproveitamento máximo, é diferente, o oposto de você nascer e desperdiçar essa oportunidade evolutiva e interassistencial. Aqui no caso, porque a tecnicidade existencial voltada para as reciclagens, para autoevolução e interassistência. Ok, obrigada. Agora, professor Fernando, qual o principal ponto que diferencia o jovem reciclante do inversor? Seria a profundidade do porão consciencial? Em relação a isso, tem nos 700 experimentos da conscienciologia, tem uns testes que fazem esse contraponto entre invexes e ressexes, entre inversor e reciclante. E também tem condições que tiram a pessoa da possibilidade de aplicar invexes. Então, de cara, assim, o que é importante? A técnica evolutiva não é uma condição evolutiva. Ela é uma técnica que visa otimizar a vida intrafísica, né? Então, tanto a invex quanto a ressexes são técnicas intrafísicas. Elas têm o objetivo de otimizar a vida nessa ressoma, né? Então, a diferença vai ser, se não tem esses impedimentos e a pessoa conseguir, que tiver interesse, quiser aplicar a Invexis, é a melhor opção, assim, a melhor sugestão, digamos. Mas a pessoa pode não se afinizar com a ideia, não querer fazer tudo, não querer aprofundar, mas ela quer trabalhar um ponto específico que ela vê que atrapalha ela. E ela dá conta daquilo. Então, ela não precisa deixar de fazer aquela reciclagem, ou de alguma forma, ter uma tecnicidade naquele aspecto pontual, e isso, assim, se entender como um reciclante, como uma coisa positiva para ela, ela não precisa deixar de se inserir assim, né, nessa questão de aplicar uma técnica evolutiva. E no caso assim, da pessoa que já tem alguma desses impedimentos, também é interessante entender que não dá mais para aplicar Invexis, isso não tem problema nenhum. Por exemplo, questão de acidentes que marcam assim, um antes e um depois. A pessoa ela não tem a mesma liberdade que ela tinha antes, ou teria, né, na sequência, se não tivesse tido aquele acidente. Aquilo marca, assim, vinca naquela existência. Então, ela pode ficar tranquila de aplicar, de ser reciclante, de aplicar Ressex com os mesmos objetivos, ou então diferentes, mas voltados para essa questão da evolução, da realização da ProEx, no caso, se tiver um planejamento anterior, ou no caso, se não teve
a pessoa não fez curso intermissivo, não tem uma proexis definida, né? Está mais assim naquela condição de consréu, ou uma consciência mais, fugiu o nome, aquela vulgar, que não fez curso intermissivo, mas está aqui para aprender, né? Para se melhorar. E ela começa a querer aplicar uma técnica evolutiva. Ela pode não ter interesse de voltar à vida para a produção de GESCONs, ela quer ter filho, quer constituir uma família, tudo, mas ela quer se melhorar. Então, ela pode aplicar Ressexes desde da Agora, juventude. Fernando, né? você poderia citar alguns desses pontos que você se referiu, que são, eles são demarcadores, ó. Sim. Se você tem tais condições ou tais características, Não, não é inversor, né? Seriam condições irreversíveis, né? Vamos dizer assim. Tem um é o aborto. Para ajudar aqui o nosso assim, amigo. Tem dos 700 experimentos no livro Inversão Existencial, tá aqui, ó. Tem tanto no conteúdo do livro e no final tem também a parte dos 700 experimentos relacionado a esses itens. Então tem uma listagem de 6 itens, que é o aborto, o matrimônio, acidentes sérios, eu vou pegar aqui no maternidade em geral, né? Paternidade e maternidade. Bom, já tá ótimo, Fernando, você já falou 4. Agora É que ele quer achar o teste. Quer achar o teste? não é que foi Agora, enquanto você procura, é porque é interessante que esses pontos, né, eles são eliminadores. Aqui. Se você tem essa condição, você não é inversor, você não pode, você está fora, você não pode aplicar essa técnica. Eu queria achar, porque tem Mas o contrário tem não significa, você não ter essa condição não significa que você automaticamente seja um inversor. Você precisa aplicar a técnica. Né? Dulce, posso só complementar uma ideia? Enquanto ele encontra ali? Achei ele. Achou. Pode falar, Marcos. Então, tá bom. Assim, no caso da técnica da Ressex, essa técnica o que é técnica? Técnica é um conjunto de procedimentos. Então, para que servem esses procedimentos? Servem para que a pessoa utilize e saia da condição de pré-serenão vulgar e alcance outros patamares evolutivos. Então, mesmo se a pessoa não tem curso intermissivo, ela pode aplicar o que ela puder da técnica para que depois ela possa fazer um curso intermissivo, né? Então, é só nesse sentido que eu queria deixar. Mas o objetivo da técnica é fazer com que a pessoa cumpra aquelas metas, né, para poder melhorar a sua condição intraconsciencial e ampliar o processo de assistência. Eu encontrei aqui, ó, filho, aborto, matrimônio, acidente, assédio e compromisso. Tem como esses... É o item 646 dos 700 experimentos. Então dá para aprofundar esses itens. O que eu fiz questão de achar ali é pela questão do assédio, que eu achei para mim me marcou essa questão como um ponto assim de você ter vivenciado algum tipo de assédio, ter entrado a um ponto que aquilo te marcou também. Você está fazendo uma reciclagem daquele padrão. Isso é diferente de você estar estudando o assédio interconsciencial e estar se prevenindo, estar se preparando. Então, ser profilático. Né? Ser profilático. Então, eu entendo esse item bem importante no sentido, se a pessoa já se aprofundou e aquilo acaba sendo um travão, ela tem que priorizar aquela reciclagem. E aí isso, de certa forma, reduz a liberdade dela, que é a condição do inversor. Assim, de estar livre, tem menos... Num outro contraponto, tem a questão, são menos variáveis. Então, a consciência reciclante, ela já tem uma certa complexidade que envolve mais coisas, assim, ela se bate em mais caminhos. O inversor ele tende a ser mais direto, assim, né? Essas são diferenças. Falar de uma experiência que eu tive em relação a pessoas que não têm mais a condição de aplicar a técnica da Invexis, porque ela está com, por exemplo, teve filho, ou outra situação aí.
Mas a pessoa fica muito brava quando ela entra em contato com as técnicas e ela vê que eu já vi 2 casos aqui, né? E aí eu tento explicar o porquê, mas a pessoa fica achando que aquilo é contra ela, sabe? E aí, o que você acha disso, Fernanda? Eu acho que essa é uma etapa da TARES, né, que está acontecendo ali. A pessoa está vendo que ela está se deparando com ela mesma, assim. E muitas vezes a pessoa, assim, ela se preparou para ser inversora, mas não aplicou, assim, né? Então ela perdeu ali a oportunidade e sente que não, eu não perdi não. E na verdade não tem assim um problema não ter aplicado, né? Se você toma consciência da condição atual e dali para frente você melhora e faz as reciclagens que precisa, não é a técnica que vai te deixar mais evoluído ou não, foi o que a Marta falou. Tanto uma técnica quanto a outra tem o objetivo de fazer a pessoa melhorar a condição evolutiva dentro daquela escala, assim, né? Se a gente pegar, também considerando que a escala é um parâmetro de análise para a gente poder ter um suporte, né? Então, em relação ao serenão, a gente tem uma escala evolutiva de percentuais daquela condição. Então, o objetivo da técnica é que a gente consiga alcançar a desperdicidade nessa vida e se preparar para outros estágios que estão à frente, assim, né? Ali na questão desse assunto, aí tem aquele mito que você trouxe ali na página 37, que o mito de todo jovem aplicar a técnica da INVEX, que entra bem nesse contexto, né? Muito bem lembrado. Ótima citação. Esse aqui foi uma sugestão de uma amiga inversora que fez, ela estava ajudando a revisar, assim, estava dando umas dicas. Aí ela falou, não, esse aqui tem que entrar. Que ela percebeu, assim, na condição de inversora, ela via essa situação, né? E eu, quando escrevi, passou. Ela falou, não, tem que... Você está falando essa questão do jovem ter que fazer essa reciclagem e culpa alguém, né? Eu estava lembrando de uma dinâmica que teve da paracirurgia, que o professor Hernandes percebeu uma consciência no campo, que era um jovem, ele tinha dessomado por um acidente de carro, e ele culpava os pais, porque ele descobriu que ele era intermissivista, porque os pais não deram a devida atenção para ele fazer a questão da Conscienciologia, da PROEX. Então, além dele não fazer o que ele veio fazer, ele culpava os pais. Estava revoltado no campo, Dulce, porque ele achava que os pais tinham que ter tomado conta dele melhor, tinham que ter... Então, aí entra aquilo que você falou, né? Da meritocracia e da lustodocracia. Se ele é um intermissivista e ele vem aqui, em tese, ele tem a base para fazer a PROEX. Aí os desvios, ele que vai fazer com lucidez ou não. Mas você vê que o negócio é tão complexo que ele, ao invés de cair a ficha, né? Fiz uma besteira, vou fazer de novo. Não, ele continuava ainda jogando a responsabilidade, cobrando para os pais e revoltadíssimo no campo. Então você vê a importância da reciclagem. Você pode até errar, mas em determinado momento tem que cair a ficha. E vamos começar a fazer, a partir do zero aqui, algum ponto, né? Ou aceitar os erros, né? Coloquei, acho que tem na fatologia ali. Da aceitação dos erros, assim, é uma etapa bem importante. Mesma linha, eu lembrei de uma questão, porque a minha filha, com 9 anos, ela conheceu a Conscienciologia. Eu, como mãe, né, que estava fazendo a minha parte, porque ele falou que os pais fazem a parte, mas depende depois da consciência, né? E ela fez 2 cursos avançados com o professor Valdo, fez todos os P's, aquele que no início era da Conscienciologia. Eu, inclusive, sentava do lado dela, assim, ficava ali porque ela era de menor, né? Então tinha que o pai acompanhá-la, né? Então eu fiz tudo que ela fazia, eu fazia junto, né? Eu já tinha feito, mas enfim. Então eu dei toda essa base para ela. Quando chegou ali, ela está hoje com 30 anos, né? Então ela, assim, ela segue uma vida assim que ela não tem assim a questão de vícios, nunca teve, não casou, sabe? Mas aconteceu que de 18 para 19, ela conheceu, que hoje eu digo que deve ser a dupla dela, que eles estão 13 anos juntos, morando juntos. E ele era, na verdade, de uma religião lá, apesar de não ser bem praticante, mas assim, os dois se respeitando, como hoje, ela respeita a parte dele, tudo. Mas, enfim, ela começou a estudar, e daí parece que o tempo dela, e além do rapaz, assim, foi que houve um desvio, assim, que eu percebi. Porque ela mantém, assim, ela lê os livros, a gente conversa assunto referente à Conscienciologia até hoje, assim, ela me pergunta as coisas, quando a coisa aperta, ela chega em mim, assim. Mas eu vejo essa parte, assim, sabe?
o tempo, né? O que tu acha, né, Fernando? Porque não depende depois, do certo modo, dos pais, né? A partir claro, Sim, né? claro que O não. que me fez lembrar aí é o item de impedimento, que é em relação ao matrimônio. A explicação daquele item tem relação com a falta de abertismo do companheiro, assim, da pessoa, né? Então, se a pessoa ela não tem liberdade de fazer o que ela veio fazer como inversor ali, o mesmo reciclante, né? Ele tem que ficar atento a isso, com como que é o nível de abertismo para ele trabalhar aquilo que ele sabe que veio fazer. Até onde vai nessa relação entre o casal ali. Ela fez uma formação, está trabalhando na área, tem uma guria bem estudiosa, mas, né, o que eu posso fazer? Cada um faz o que Cada pode, um faz né? o que for, né? É isso aí. Mas você encaminhou bem, né? Fez a sua parte. É. Parabéns. Agora, professor Fernando, parabéns pelo verbete. Me identifiquei com o tema, pois conheci a Conscienciologia com 16 anos, através do meu pai. Porém, não me considero inversor, e sim reciclante. Tenho 18 anos hoje. E dentro do meu círculo de amizades, percebo que os jovens têm muito essa ideia de aproveitar o momento sem pensar nas consequências. O que o verbetógrafo pensa sobre essa cultura imediatista? O que eu percebo, assim, da minha vivência em relação a isso é que, no fundo, é assédio, assim, né? Mas também fica muito vago, né? Falar assim, tentar explicar melhor. O jovem, ele tem uma condição, assim, parapsíquica bastante aberta, eu percebo. Então, a gente está no momento do corpo, está se formando, a gente tem um abertismo para novas ideias, tem bastante energia no corpo, assim, para fazer muita coisa. E tem uma imaginação fértil, assim. Então, isso é um campo de interesse, assim, de várias consciências patológicas, que de alguma forma têm interesse na nossa energia como jovem, no nosso poder de manifestação, assim, de manipulação. Então, esse tipo de postura, assim, que é muito imediatista, tem muita relação com o que a gente pode fazer aqui no intrafísico que outras consciências que já não têm o corpo querem fazer. Tem relação com o porão consciencial, que é aquela etapa, aquele momento que se manifesta os traços fardo, principalmente os traços fardo da consciência, né? E então você já tem aqueles traços e tem um conjunto de consciências querendo que você se mantenha naquela condição. Então, aí vai pelas fissuras. Então, o que é importante? Você valorizar o momento, mas sem perder o discernimento do que é o prioritário. Cai naquela questão talvez da projeciologia. Se a pessoa der mais valor para o estudo da projeção consciente, ela vai ver que a vida é muito maior do que o intrafísico aqui. E se ela se dedicar, né, colocar esse imediatismo na questão do estudo da projeção, na experimentação de projeções lúcidas mais sadias, ela consegue direcionar esse impulso de aplicação, assim, imediata, mas numa coisa positiva. E é a questão da prioridade, assim, né? Priorizar o que é mais evolutivo em relação ao que é socialmente, às vezes, mais aceito. Fernando, agora na página 38, naquela taxologia, tá? Ela pede para você comentar os itens. Primeiro eu vou falando um por um. Ansiedade, é o 12. Tá. O 12, então, ele é um item como um trafar, né? Traço fardo. E aí eu coloquei assim, a desatenção ao presente e o excesso de expectativa. Então, um contraponto positivo, assim, da ansiedade é a presença, né, consciencial, assim, aquela condição de você estar no aqui e agora, atento no que está acontecendo nesse momento e sem perder de vista um planejamento maior, né? Então você também tem momentos de se organizar, de planejar suas atividades para quando você estiver fazendo uma atividade você está naquela. A ansiedade geralmente é quando a gente deixa de fazer uma coisa no momento e depois fica se preocupando com aquilo, né? Então você está com a cabeça ou no futuro ou no passado. Você fez uma coisa que não foi legal e você fica pensando naquilo e não faz a atitude do presente, que é importante.
Outra 19, repressão. Então, repressão, a autocastração das potencialidades, a violência silenciosa. Quando a gente não manifesta o que a gente pode manifestar, isso pode ser por fechadismo nosso, que é essa autocastração das potencialidades. Às vezes a gente tem um medo que os outros vejam como a gente é. Ou pode ser uma coisa externa, né? Que muitas vezes um contexto que impede a gente de se manifestar acaba sendo uma condição de uma violência silenciosa, assim, não é explícita, mas aquilo te limita. Então é importante a gente evitar esse tipo de situação, né? Sem também cair para o lado da rebeldia. Claro. O outro é ali nos trafores, autocriticidade. O ajuste de foco da autocognição e o autoimperdoador cosmoético. A criticidade para si mesmo é uma profilaxia desse impulso de querer mudar o mundo antes de se mudar, né? Então, muitas vezes o que a gente percebe no outro é uma coisa que a gente está precisando reciclar. Então a gente olha no outro, mas é importante fazer esse ajuste de foco da autocondição, né? Da autocognição também. Então, como que eu me vejo? Eu estou me vendo bem? Eu estou me vendo tão bem quanto eu estou vendo os outros? Será que eu estou vendo os outros de uma forma certa? Então a gente tem que ajustar essa nossa forma de pensar. E o autoimperdoador cosmoético é essa situação de você não aceitar posturas anticosmoéticas, né? Então não é ficar se culpando, mas é perceber o erro e fazer a mudança, sem ficar aceitando, assim, sem ficar se perdoando de coisas que não tem mais contexto para acontecer, né? Aquilo é negativo e tem que mudar. Agora, Fernando, na antagonismologia, lá na página 36, ela pede para você ampliar esse antagonismo, tecnicidade existencial, ressoma desperdiçada. Então, a ideia da tecnicidade existencial, em contraponto à ressoma desperdiçada, é que a vida intrafísica, ela é uma oportunidade de autoevolução e de interassistência. Então, a gente entendendo essa característica da vida intrafísica, é importante a gente aproveitar melhor a vida. E aí a aplicação de técnicas evolutivas, elas vão dar ferramentas para a gente fazer isso. Então, dando exemplo assim para ficar mais claro, desenvolver o parapsiquismo, trabalhar a questão da escrita, da intelectualidade, trabalhar com a comunicação. São elementos que você utiliza de forma técnica para fazer a assistência. Se você não tem consciência disso e acaba só vivendo para alimentar o soma e se divertir, acaba que a gente desperdiça essa oportunidade que a gente está tendo. E vai ter outras, mas essa que é a que a gente tem agora, a gente está desperdiçando, né? Agora, Fernando, lá na taxologia também, lá nos contextos, né, sobre o item 2, droga-adição. Poderia comentar? Sim. Então, a droga-adição é a autossubmissão às conceneres e a carência afetiva encoberta. Conceneres são consciências energívoras. São consciências que já não têm o corpo físico, mas estão apegadas à energia densa. Assim. Então, tem muita consciência que, por exemplo, é tabagista, alcoólatra, assim, não tem o corpo, mas tem aquela necessidade da energia daquela substância, assim, né? Ou daquele padrão pensênico. Às vezes não é a substância, mas o padrão pensênico do contexto. Então, os prazeres. Então, quando o jovem está envolvido com drogas, ele está se submetendo às conceneres que são a companhia dele, porque o consumo dele vai nutrir, né? Desnutrir, na verdade. Vai intoxicar, não só ele, mas intoxicar também as consciências. E aí, nesse sentido, se ele se desintoxica, ele ajuda a desintoxicar as consciências, de certa forma, porque ele vai criar um choque de realidade
para aquelas consciências. Então elas ou vão buscar outro, ou vão refletir e talvez serem assistidas. E a carência afetiva encoberta, porque muito do uso das drogas tem relação com a repressão, com a falta de abertismo, assim. Então, usando drogas, a pessoa se sente mais livre, acaba fazendo coisas que não faria sem o uso da droga. Então, é uma carência afetiva encoberta. O melhor é suprir essa carência sem usar as drogas, né? É mais lógico, mais saudável, melhor. Muito bem, Fernando. A gente agradece muito sua participação. Aguardamos os próximos verbetes, com muitas reciclagens aí vindouras. E agradecemos aí a bancada de especialistas na Ressexologia e o Lucimar aí presente também. Muito bom, pessoal. Agradeço a presença de todos, tertulianos e teletertulianos, e vamos aqui aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje teremos 5 recados. A Terezinha com o 11º Fórum da TENEPS, o Cleverson com o ECP1 do IPC, a Dalva com a comemoração de 20 anos do CAEC, Isabel com o curso Bolsões Holopensênicos e a Giovana com a Semana da Holotecologia. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o 11º Fórum da TENEPS, que ocorrerá em Foz do Iguaçu de 18 a 20 de dezembro deste ano. O tema será Teática Tenepsológica. Vou deixar aqui o telefone para maiores informações. Código 45 3525 2652. Também pode ser o acesso pelo site www.caec.org.br ou também pela consglobal.org/event/193. Obrigada pela atenção. Boa tarde a todos. O IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tem a honra e o prazer de convidar a todos a participar do ECP1, que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu nos dias 13, 14 e 15 de novembro, no Hotel Mabu Interlúdio. A temática será Projetabilidade Lúcida Interassistencial. O ECP1 ele favorece o posicionamento compatíveis com o curso intermissivo para a realização da ProEx pessoal. Os temas do curso são técnicas para a autoconscienciometria, qualificação do vínculo interassistencial, autodiagnóstico pelo estado vibracional e reprogramação do holopensene pessoal. Os EPICONs são Ana Paula Firmato e João Luiz Ferreira. Existe o pré-requisito do CIP, CPC, Assistenciologia ou Pacifismologia. Mais informações pelo telefone código 41 2102 1448 ou pelo site www.iipc.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez estou aqui para lembrá-los da nossa festa, grande festa desse ano. O CAEC completou 20 anos e com isso iremos realizar a festa de aniversário, em comemoração aos 20 anos. Será um jantar dançante, 17 de outubro, às 19 horas, aqui no Hotel Mabu. O valor do convite, R$ 80,00, e você vai poder parcelar até em 4 vezes. Mais informações, pode entrar em contato com a recepção do CAEC, 45 código de área, 3525-2652. Não fique fora dessa, venha curtir juntinho conosco. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida para o curso Bolsões Holopensênicos, que será realizado de 9 a 11 de outubro de 2015, com o tema Interprisões Místico-Religiosas. Os objetivos deste curso são identificar os traços pessoais e grupais associados ao dogmatismos, evidenciados nas inter-relações familiares, profissionais e no grupo evolutivo. Ampliar a compreensão dos bastidores multidimensionais, propiciar a autoconsciência quanto ao desenvolvimento de posturas de reciclagem do holopensene místico e religioso e contribuir na qualificação para um
para o uso cosmoético do parapsiquismo. Nós teremos aulas, debates, biografias e oficinas com os seguintes temas: mecanismo assistencial aos bolsões holopensênicos, religião e parapsiquismo, com 5 cobaia, identificação de traços religiosos, autopercepção dogmática na manifestação consciencial, antidogmatismo através da consolidação da autocosmeticidade, seitas e grupos parapsíquicos da antiguidade à era moderna, dinâmica parapsíquica temática, desmistificação de mitos da persona religiosa, autossuperação da repressão religiosa feminina e casuística seriaxológica do catolicismo. As biografias são de Albert Schweitzer, Eurípides Barçanufo, Santa Lúcia Filippini e Swedenborg. Inscrições no CAEC. Obrigada. Boa tarde. Convidamos a todos para a segunda semana de Holotecologia, que acontecerá do dia 30 de outubro ao dia 6 de novembro. O curso Holotecologia e Cosmovisiologia será do dia 30 de outubro ao dia 1º de novembro. No dia 2 de novembro, que é feriado, nós teremos um jantar no Hotel Mabu, interlúdio. Será a noite espanhola. Para os inscritos, todos os inscritos receberão de presente a revista Holotecologia número 2. Faça sua inscrição através do telefone 45 3525 2652, recepção do CAEC. 45 3525 2652. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Fotopalestra, especialidade Viajologia, e a verbetógrafa Kátia Aracaki. Muito obrigado e boa tarde a todos.